A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as obrigações dos idosos na igreja. Aí o jovem já fica todo feliz, né? Não é comigo não. Um dia você vai ser velho, tá? Então presta atenção, que você já vai aprendendo desde cedo, para quando chegar lá na maior idade, né? Já está mais um pouquinho com os cabelos brancos, mais idoso, já sabe o que tem que fazer. Tá ok? Então, obrigações dos idosos na igreja. Ser idoso não significa ser inútil no corpo de Cristo. Isso é fato. Tá? Ser idoso não significa ser inútil no corpo de Cristo. Tito, capítulo 2, do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado porque podemos estar em Tua casa livremente para louvar e adorar ao Seu nome e também para aprender da Tua palavra. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá. Nos dê sabedoria agora para compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste momento através deste texto. Que eu não vá além daquilo que a Tua própria palavra ensina. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A partir deste capítulo, Paulo começa a exortar Tito em como ele deveria ensinar os membros na igreja de Creta. Ele já tinha dado, a partir do capítulo 1, todas as instruções em como ele escolher a liderança da igreja, tá, para aquela localidade. E agora ele começa a exortar a Tito: olha, você deve agir dessa maneira, você deve instruir esses líderes, os membros da igreja, para que eles procedam de algumas maneiras corretas e que vão de acordo com a palavra do Senhor. Tito tinha uma missão muito importante naquela localidade, que era estabelecer aquela igreja, estabelecer ela doutrinariamente, estabelecer ela também com líderes fortes. Paulo começa dando a instrução primeiramente a Tito: olha, fala você o que convém a sã doutrina, não abra mão daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que é um ensinamento dos apóstolos. Isso está no verso 1 deste capítulo. Mas ele também, a partir do capítulo, versículo 2 até o versículo 5, ele passa algumas instruções em como deveria ser o proceder das pessoas um pouco mais idosas na igreja, né? Hoje a gente fala assim: o idoso é acima de... Hoje já está quase 70, 80 anos, né? Que alguns aí não se consideram mais idosos com seus 60. Não, estou na flor da idade, né? A Bíblia não fala onde que começa a idade um pouco mais avançada, onde quem pode ser considerado idoso, tá? Mas normalmente nós consideramos idoso aqueles que já estão começando a ter alguns cabelinhos brancos, né? Se for ver aqui, eu já estou cheio, né? Já posso ser até considerado idoso já, é barbaridade. Só com 40 e poucos anos. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia simplesmente fala que as pessoas mais velhas deveriam de proceder de tal forma que fosse um exemplo para as pessoas mais novas. Em como deveria ser o proceder desses cristãos mais velhos, o exemplo que eles deveriam dar para quem era mais novo, quem estava começando ali. Tá? Paulo deixa isso muito claro a Tito. Provérbios 20 e 29 diz: o ornato dos jovens é a sua força, tá? E a beleza dos velhos, as suas cãs, os seus cabelos brancos.
Olha que gostoso, Salomão está dizendo, os jovens, ele tem a sua beleza na onde? Na força. Mas os velhos, os idosos, têm a sua beleza na onde? Ah, então você quer dizer que eu não preciso mais pintar cabelo? Não, você faz o que você quiser com o seu cabelo, né? Quiser pintar, pinte. Se você não gosta do cabelo seu branquinho, não tem problema, tá? Mas é gostoso uma pessoa idosa, porque ele tem muita experiência, ele pode dar muita experiência. Henry Thoreau diz assim, ninguém é tão velho como aquele que perdeu o entusiasmo. Mesmo nós que estamos aí chegando, aqueles já são com idade um pouquinho mais avançada, nós que estamos caminhando para essa idade um pouquinho mais avançada, nós não podemos perder o entusiasmo com a palavra do Senhor. Nós não podemos perder o entusiasmo com a vida cristã. E é isso que Paulo está exortando a Tito para que ensinasse aquelas pessoas daquela igreja. Deus ele tem um trabalho para cada um de nós. E nós precisamos compreender isso. Nós achamos que o ministério é só para os jovens. Não. O ministério na igreja também são para as pessoas mais idosas. Cada um tem uma função importante no corpo de Cristo. Cada um de nós. Isso não pode, não tem que sair da nossa cabeça. Como cristãos, se nós estamos ainda neste mundo, nós estamos respirando, nós estamos vivendo, é porque Deus ainda tem um ministério para cada um de nós. O dia que o Senhor não precisar mais de nós, para que o corpo de Cristo seja edificado, Ele simplesmente nos leva para o céu. Nós devemos ter essa consciência. Não importa se somos novos ou se somos um pouco mais velhos. Todos nós somos importantes para Deus, todos nós somos úteis a Deus. Nós achamos que porque envelhecemos, não, agora deixa que os novinhos fazem, eles têm força, né? Eles dão conta do recado. Sim, eles dão conta do recado, mas eles precisam da experiência dos mais idosos para aconselhar os caminhos que eles devem traçar. Os mais velhos já percorreram um longo caminho nessa vida para orientar os mais novos. Isso é muito importante para que a igreja sempre cresça coesa, cresça unida. É importante os jovens, mas é importante também os idosos, os mais velhos. Por isso nós vamos ver nessa noite algumas atitudes que os idosos devem ter na igreja. Primeira atitude está no verso 1. Primeira atitude é obedecerem à palavra. Tu, porém, Paulo está dizendo para Tito, fala o que convém à sã doutrina. Ah, mas Paulo está falando para Tito isso. Óbvio que está falando para Tito. Tito deveria ser fiel em ensinar a sã doutrina. Mas também os mais idosos deveriam compreender que essa sã doutrina deveria ser parte da vida deles também, se eles fossem ensinar os mais novos. Como eles podem ensinar os mais novos a obedecer a palavra do Senhor, se eles mesmos também não obedecem? Essa é a parte importante. Todos nós, não importa a idade, devemos obedecer a palavra. E os idosos, eles têm uma função muito grande, é muito importante isso. Eles já servem de exemplo na sua vida, no dia a dia, da sua experiência de vida, mas também devem servir de exemplo em como deve ser a vida de um cristão realmente fiel ao Senhor. O mais idoso, espiritualmente falando, ele tem muito mais bagagem para auxiliar os mais jovens em como deve ser o proceder ele, de acordo com a palavra do Senhor. Olha, não abra mão da doutrina. E hoje nós temos visto isso, não temos? Quantas pessoas que muitas vezes assumem igrejas muito novas, não têm uma direção e acabam saindo, se desvirtuando totalmente da palavra do Senhor, cometendo todo tipo de heresias, porque não tem muitas vezes uma pessoa mais idosa para orientar a ele. Olha, faça isso, faça aquilo. Olha, é assim que a palavra do Senhor deve ser ensinada. É por esse caminho que o Senhor, que você deve trilhar. É importante o idoso obedecer a palavra, para que ele seja um exemplo para o mais novo, em como deve ser essa obediência. Agora, não importa, então só vou obedecer quando for mais velho. Não, eu obedeço desde cedo, porque não adianta eu ser velho e tentar obedecer se eu nunca obedeci quando fui novo. Essa é a realidade.
Não adianta quando nós queremos já ter um bom tempo de igreja, não, agora eu começo a obedecer a palavra do Senhor. Você nunca vai fazer isso. Se desde cedo você não começar a ser obediente à palavra do Senhor, quando for velho também você não vai obedecer. Salomão, em Provérbios 4, de 3 a 5, ele diz assim: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Desde cedo, Salomão já estava sendo ensinado: olha, obedeça a palavra do Senhor. Ele tinha em seu pai um exemplo. Todos nós somos filhos ou temos filhos. Se temos filhos, nós devemos ser o maior exemplo na vida de nossos filhos. Muitas vezes nós reclamamos porque nossos filhos não querem vir à igreja, mas nós somos os primeiros a ficar em casa. Nós estamos sendo os maiores e melhores exemplos dos nossos filhos daquilo que nós não devemos fazer na igreja. E aí nossos filhos crescem, não querem mais estar aprendendo da palavra do Senhor, tomam rumos diferentes, mas lá quando ele era novinho, eu não fui exemplo. Não estou dizendo que você sendo um exemplo, você vindo, seu filho talvez não vá se desviar, talvez vá, mas a probabilidade disso acontecer é muito menor. Nós devemos ser exemplos para os mais novos, não importa a nossa idade. Tem pessoas que são mais velhas do que eu, óbvio, né? Tem só 40 e poucos anos. Tem pessoas mais velhas do que eu. Eu tenho que olhar essas pessoas e me espelhar nos exemplos delas. Mas eu tenho pessoas também mais novas do que eu. Eu tenho que olhar para essas pessoas mais novas e ser exemplo na vida delas também. Elas têm que estarem observando a minha vida e ver um cristão que obedece a palavra do Senhor. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Todos nós vamos passar por essas fases da vida, desde criança até a velhice. Todos nós vamos ser um exemplo um dia ou vamos ter exemplo um dia. Por isso, a obediência na palavra do Senhor começa desde cedo. A partir do momento em que você diz: eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, é deste momento em diante que eu devo obedecer à palavra do Senhor e ser um exemplo de obediência para todos. Eu não posso me esquecer disso. Nós temos que realmente obedecer à palavra do Senhor. A melhor proteção, alguém disse, a melhor proteção para a geração mais jovem é um bom exemplo da geração mais velha. E como nós estamos precisando de bons exemplos, não é? Como nós estamos precisando disso. Hoje, os maiores exemplos que nós temos no nosso país é de pessoas que ganham dinheiro de forma o quê? Corrupta. Esse é o exemplo que as crianças estão tendo. Esse é o exemplo que muitos jovens estão tendo. Quando nós devemos ser exemplos diferentes, mas muitas vezes nós também fazemos coisas que é igual a um corrupto. Muitas vezes nós estamos com um carrinho, né? Com um monte de mercadoria e vamos lá naquele caixa que é para caixa de poucas mercadorias, de 15 produtos. Nós cortamos a vez de umas vezes pessoas que estão com pressa. Não, mas eu tenho direito de ficar aqui. Mas seu carrinho tem mais produtos do que convém naquela fila, por que você está ali? Que exemplo eu estou dando? Estou sendo tão desonesto como um político que rouba milhões e milhões. Não, mas só estou com um produto a mais além dos 20. Mas a fila é para 15. Que exemplos nós estamos dando à geração mais nova? Nós temos que realmente obedecer a palavra do Senhor. Segunda atitude que os mais idosos devem ter é viverem a palavra. Verso 2 e 3 diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, igualzinho os homens,
que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e que sejam mestras do bem. Nesses 2 versos, Paulo mostra claramente qual deve ser o proceder dos mais idosos, tanto homens quanto mulheres. Ele deixa algumas maneiras que os mais idosos devem proceder para que eles sejam realmente um exemplo para os mais novos. Ele diz, olha, os idosos, né, os homens idosos devem ser o quê? Respeito. Mas ele começa o verso 3 dizendo, as mulheres idosas, semelhantemente. Então, igual aos homens lá do verso 2, as mulheres também. Semelhantemente às mulheres, todos não sejam o quê? Temperantes. O que é ser temperante? Ser uma pessoa o quê? Controlada, moderada. Uma pessoa que não é pavio curto, né? Mas a gente muitas vezes vê alguns idosos aí que, né, pisa no calinho de uns para você ver, já sai de perto, né? Temperantes, depois o quê? Respeitáveis. As pessoas podem olhar essa pessoa mais idosa e ver que ela tem um respeito da sociedade onde ela convive. Muitas vezes nós olhamos alguns idosos e a gente fala assim, tá de brincadeira que isso aí tem esse tanto de idade, né? Esses dias atrás, um tempo já atrás, né? Foi presa uma senhora idosa, quase 80 anos, traficante de drogas. Né? Respeitáveis. Sensatos. O que é ser sensato? Ter bom juízo, ter cabeça boa, saber pensar corretamente. Sadios na fé. Ter uma boa vida cristã. Uma vida cristã realmente que serve de exemplo para outros. Sadios também no amor. Demonstrar amor genuíno pelas pessoas. Sadios na onde? No último, na constância. Não ser uma pessoa de altos e... Esse deve ser o proceder das pessoas mais idosas. Temperantes, respeitáveis, sadios na fé, no amor, na constância, sensatos. Mas muitas vezes nós olhamos algumas pessoas, os jovens, né, olham algumas pessoas mais velhas e falam assim, rapaz, se quando eu for velho, eu for igual esse camarada, eu estou enrolado. Novo, eu já sou meio biruto, meio doido. Se eu for continuar nessa vida, eu estou enrolado. Será que a vida não ensinou nada para essa pessoa? Um jovenzinho, uma criança, fazer algumas loucuras é até normal. Mas muitas vezes um idoso fazer algumas loucuras, ele já fica pensando assim, mas peraí, onde está a cabeça desse camarada? Né? Então o idoso tem que ser assim, né? Vai para casa, senta lá, assiste só TV, come. Não. É para ele viver a sua vida. Mas também ele tem que ter consciência da sua o quê? Da sua idade, dos seus cabelos brancos. As pessoas olham para os mais idosos como pessoas que vão servir de exemplo para elas. Nós temos que realmente ser esse exemplo que os mais novos estão procurando. E hoje nós vemos a pessoas jovens sem respeito nenhum por outras pessoas, sem respeito nenhum pelo próximo. Esses dias atrás foi preso 3 ou 4 adolescentes estuprando uma menina dentro da escola. Onde está um exemplo de pessoas mais velhas na vida dessas crianças? Onde estão? As crianças aí levando uma vida que é inacreditável. Cadê os exemplos bons de pessoas na vida dessas crianças? Nós devemos ser esses exemplos. Nada é mais perigoso, disse alguém, que um bom conselho acompanhado de um mau exemplo. O pastor Jorge deu uma ilustração semana passada de um cachorrinho, né? Que foi perdido. O pai lá arrancou os pelinhos, né, do cachorro. Não, isso aqui não tem nada a ver. Né? Qual foi o exemplo que ele deu para a filha?
Provérbios 17:6 diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Coroa dos velhos são os netos. E a glória dos filhos são os pais. Olha que verso interessante esse de Salomão. Coroa dos velhos são os netos. Agora, coroa dos filhos, ou glória dos filhos, são os seus o quê? Seus pais. Pais, sejam exemplos para os seus filhos, porque eles vão ser coroa na vida deles. Nós devemos buscar realmente viver de acordo com a palavra do Senhor. Como cristãos, nós não podemos ter outro modo de vida a não ser obedecer fielmente a palavra do Senhor. Viver realmente de acordo com o que a Bíblia pede. Não há outro modo de vida para o cristão. Nós devemos dar esse exemplo para essa juventude, para essa geração tão necessitada realmente de bons exemplos. De mau exemplo, o mundo já está cheio. Você não precisa ser mais um. O mundo está precisando de bons exemplos. De pessoas realmente que são fiéis, que mostrem realmente que é possível ter uma vida diferente em meio ao caos que é este mundo. É possível ter uma vida realmente que vale a pena ser vivida. E como cristãos, nós não podemos abrir mão de sermos esse exemplo. As pessoas devem olhar para nós e buscar nos imitar, porque nós somos diferentes daquilo que o mundo é. Como estamos então vivendo? Estamos realmente sendo exemplos para essa geração mais jovem aí? Nós vimos aqui, a hora que o Ricardo orou pelas crianças, a quantidade de crianças que nós temos na igreja. Desde cedo, eles estão olhando para nós e procurando exemplos bons das suas vidas. Desde cedo, nós precisamos ser esses exemplos. Desde cedo. Terceira atitude está no verso 4 e 5. É instruírem pela palavra. Verso 4 diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aí os homens já ficou todo felizes. Oba, tô livre. É só para quem? Para as mulheres, porque Paulo só está continuando o pensamento dele do verso 4, do verso 3. Quanto às mulheres, semelhantemente, façam isso, façam isso, façam isso. Aí chega no versículo 4, ele continua. Beleza, pode tacar o pau, pastor, nas mulheres aí. Fala que elas devem fazer mesmo. Meu camarada, mas você também precisa. Paulo está dizendo aqui, não é só para mulher, não. Para homem também. Se as mulheres devem ensinar os recém-casados a serem boas donas de casa, os homens precisam ensinar os recém-casados a serem bons maridos, a serem bons esposos. Nós temos visto o crescente número de divórcios no Brasil, é alarmante. E principalmente entre cristãos. Eu estava lendo uma pesquisa, acho que tem mais ou menos 2 anos. A porcentagem de divórcio entre cristãos é a mesma entre não cristãos. Tem alguma coisa errada nisso aí. Não é possível que entre cristãos esteja havendo o mesmo número de divórcio entre não cristãos. Se isso está ocorrendo, há uma falha muito grande naqueles que estão ensinando. Porque não estão ensinando como deve ser o proceder de uma esposa e não estão ensinando como deve ser o proceder de um esposo. Nós devemos, como casais que já são mais velhos, a ensinar os nossos filhos em como deve proceder ele quando se casar também. Mas nós não vemos isso. Nós vemos casais que são maus exemplos para os próprios filhos. Onde estão, então, a instrução que Paulo pede que seja feita a essas pessoas que estão começando a vida conjugal? Onde estão aqueles casais que precisam realmente instruir os mais novos em como ele deve proceder na sua vida de casado? A falha não está neles, a falha está em nós.
que não cuidamos, que não instruímos, que não aconselhamos, que não ajudamos quando necessitam. Eu conheci 2 amigos de casais que o casamento não durou 6 meses, 5 meses. Cristãos. Não sei o que motivo que levou eles a se divorciarem, mas 5, 6 meses casados e já se divorciaram. Alguma coisa tem de errado. E não são neles. Somos em nós. Que muitas vezes não estamos aconselhando, não estamos ajudando, não estamos juntos, mostrando como deve ser o proceder realmente dentro do casamento. As mulheres ensinando a recém-casadas como deve ser o proceder dentro de sua casa, cuidando de seu marido, cuidando de seus filhos. Homens ensinando os recém-casados a amarem as suas esposas, em como devem ajudá-las dentro do lar, em como devem realmente respeitá-las, como alguém que está ali para auxiliar ele. Isso não é ensinado. Lembra daquele avizinho do curso Aliança? Se você não aprendeu, é um bom tempo de você aprender isso agora. Faça ele. Vale a pena. Mas nós devemos realmente instruir os mais novos. Na onde? Na palavra. É aqui que está toda a instrução que Deus deseja para a vida de um cristão. Mas nós deixamos de lado. Colossenses 3,16 diz o quê? Habite ricamente em vós a palavra, instruí-vos e aconselhai-vos o quê? Mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. É para nós termos a palavra do Senhor habitando ricamente, abundantemente em nós, para que nós possamos instruir mutuamente uns aos outros com sabedoria, para que nós possamos auxiliar realmente uns aos outros nas suas dificuldades. É por isso que nós somos um corpo, nós somos uma edificação de Deus. Nós estamos juntos, ligados para a eternidade. E isso você não tem nada que você possa fazer para tirar esse fato. Então, se você não gosta de uma certa pessoa, meu camarada, se vira, ame ela, porque você não vai se desfazer dela nunca na tua vida. Que a hora que você morrer ou Cristo voltar, lá no céu você vai estar com ela eternamente. Então começa a amar ela aqui, porque lá no céu você vai ter que amar obrigado mesmo. Viva realmente de acordo com a palavra do Senhor. Habite, instrua um ao outro, cuide um do outro. Nós estamos aqui para isso. Olhar um ao outro, ver as suas dificuldades e ajudá-los. Quantos de nós passamos por dificuldades e muitas vezes nós precisamos de alguém que possa realmente nos instruir, nos dar um caminho. Talvez a gente ache porque é um pouquinho mais velho, nós já sabemos tudo. Nós não sabemos, não. Tem pessoas mais velhas que nós que são mais sábios do que nós e que podem nos direcionar. Nós precisamos, como mais velhos, sim, instruir os mais novos, ajudá-los. Olha, vai por aqui, faça isso aqui. Mas para isso, a palavra do Senhor tem que habitar ricamente em nós. Paul Green diz que a omissão da verdade tem sido o grande obstáculo para a prática do aconselhamento. A gente muitas vezes só quer o quê? Passar a mão na cabeça e está tudo certinho. Não. Se alguém está fazendo uma coisa errada, você tem que chegar lá e falar, meu amigo, desse jeito que você está fazendo não está certo, não. Ou mude de vida, ou Deus te dá um pé uma lapada lá. Se você não quer ser uma lapada, mude de vida. Porque senão o couro come. Os jovens já estão... hora que eu já sabe. Né? Mas nisso você fala, se você não concorda com Deus, você fala para Deus, Deus não concorda com você, eu vou fazer do meu jeito, ponto final. Você quer? Não, então você obedece a Deus porque é isso que tem que fazer. E acabou. Não tem meio termo. A palavra do Senhor não nos deixa dúvida naquilo que nós devemos fazer. Nós devemos realmente obedecer, viver e instruir pela palavra do Senhor. E como mais velhos, nós devemos ser exemplos muito grandes para os mais novos. Os idosos aqui, talvez aqueles mais velhos, não podem achar que deixa os mais o quê? Novinhos fazer. Não. Vocês também são úteis na obra do Senhor. Deus tem um ministério especial para você nessa localidade. Se Ele te colocou aqui,
é porque você tem que ser útil aqui onde você está. Ele tem uma obra muito grande para você realizar aqui. Porque o corpo é edificado por ele. E se ele te colocou aqui, ele quer que você seja parte da edificação do corpo de Cristo nesta localidade. Não importa a sua idade. Newton, mas já passei da curva, do rio, não tem problema. Se você está vivo, Deus ainda quer te usar. Deus ainda quer te usar. Aonde você esteja, Deus ainda quer te usar. Enquanto você estiver neste mundo, Deus quer te usar. Não deixe realmente as oportunidades de servir a Deus passarem. Sirva a Deus. Sirva a Deus. Obedeça, viva, instrua pela palavra. Essas são algumas obrigações dos mais idosos, dos mais velhos, aqueles que têm as suas cãs branquinhas. Todos nós somos um tijolinho na edificação da obra, da casa, do corpo de Cristo. Deus não está olhando a idade do tijolo. Ele está olhando o tijolo. Ele está olhando o tijolo. Não se importe com a sua idade. Se importe realmente de servir a Deus, de obedecê-lo, de viver para Ele, de cuidar dos mais novos, instruir o caminho que eles devem seguir, como eles devem andar. Para que assim, como o provérbio diz, quando for velhos, não se desviarão dele. Não se desviarão dele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos usa. Não importa a nossa idade. O Senhor sempre tem um trabalho para nós. Nós lembramos do teu servo Abrão, que foi chamado para dar início à nação de Israel, quando tinha 75 anos de idade já. E ainda assim ele obedeceu. E ainda assim ele foi fiel ao teu chamado. Que nós possamos realmente, independente da nossa idade, servir ao Senhor com alegria. Trabalhar realmente para que o corpo de Cristo seja edificado. Que nós possamos realmente exercer o ministério que o Senhor quer nessa nossa localidade, aqui nesta nossa igreja, para que esta igreja também seja edificada, possa crescer sadia, crescer firme, crescer alicerçada também na tua sã doutrina. Nos auxilie, Senhor, nos ajude com o teu Santo Espírito para saber como nós devemos proceder. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Amém e amém.